Agora a gente parte para uma entrevista especial com o economista Écio Costa. Boa tarde, Écio, tudo bem? Boa Acho- tarde, Camila. Boa tarde, Carol. Seja bem-vindo aqui ao nosso site TC News e eu gostaria de começar a entrevista falando um pouco sobre Estados Unidos. Primeiro, sobre inflação, a gente teve essa semana dados do PPI que vieram abaixo do esperado. E eu queria saber, em meio a essa guerra tarifária, né, em quais detalhes, em quais pontos da inflação a gente deve se atentar nesse momento e também qual influência das tarifas você enxerga nesse momento nos dados de inflação. Porque até agora a gente não viu uma inflação descontrolada ou nenhum efeito mais atípico das tarifas nos dados lá dos Estados Unidos, certo, Écio? Sim, aqui está caindo horrores de chuva, então hoje acabou de ter uma queda de energia, voltou. Espero que a gente continue conectado. Mas esse cenário dos Estados Unidos é bem complexo, né? Eu ensino economia internacional aqui na UFPE há 20 anos, pesquiso muito essa área e havia uma expectativa realmente de que essas tarifas viessem a elevar bastante a inflação, né, trazendo um cenário de juros até com possíveis elevações, né, por parte do Federal Reserve. Mas até o momento o impacto não tem sido sentido porque você teve uma antecipação de importações muito grande por parte das empresas americanas. Se você olha o saldo da balança comercial, né, dos Estados Unidos com o resto do mundo, ele foi muito negativo nesses últimos meses, principalmente em março e bastante negativo em abril. Então, isso talvez tenha ajudado para que os preços não disparassem, né, como era o esperado. E aí, concomitante com isso, houve também um recuo forte, né, por parte do Trump com relação à guerra tarifária com a China, que é o principal fornecedor para muitos dos insumos que as indústrias americanas utilizam no seu processo produtivo. Então, esse recuo talvez ajude a fazer com que você novamente não tenha pressão inflacionária. Então, esses números de CPI, de PPI, têm surpreendido positivamente, no sentido de que não tem apresentado uma pressão inflacionária. E em relação aos próximos 90 dias, né, em que a gente tem esse acordo entre China e Estados Unidos, qual o seu prognóstico para a inflação, para os preços por lá? Porque eu vi duas análises, né? Uma que o impacto deve diminuir e outra de que a gente pode ver uma aceleração do PCI com os consumidores correndo para estocar itens e causando problemas até de suprimentos, o que acabaria elevando os preços. Qual que é a sua visão para esses 90 dias em que a gente tem esse acordo, como eu disse anteriormente, entre China e Estados Unidos em vigor? Então, Trump vem costurando vários acordos comerciais, né? Com o Reino Unido acabou de ser concretizado. Ele vem reclamando muito que a União Europeia é muito difícil em termos de, né, sentar na mesa para discutir e fechar um acordo. Mas com a China houve, né, uma pausa onde você tem 90 dias para que o acordo possa ser concretizado. Então, isso talvez tenha acalmado, de certa forma, os consumidores, né, para que eles não tenham essa corrida às compras, né, como foi mencionado. E a gente vê que a forma de negociação do Trump é muito essa de anunciar o extremo e depois negociar um meio termo que seja favorável dentro das expectativas do que ele pretende, né, para, nesse caso, a política comercial. Então, eu não acredito que você tenha problemas muito sérios pela frente em termos de uma inflação pressionada por parte de um excesso de demanda, né, da população. O que eu me preocupo mais é em termos da própria estrutura produtiva lá dos Estados Unidos. Não há, assim, na teoria econômica, algo que explique que você vai conseguir realmente reindustrializar o país da forma que ele quer fazer isso. Então, é possível que ele consiga resolver problemas de déficit comercial com os demais países,
mas talvez aconteça mais um redirecionamento, né, para outros parceiros comerciais, ao invés de você ter uma reindustrialização dos produtos, né, dentro da economia americana. E essa reindustrialização, ela sim traria preços mais elevados, porque os Estados Unidos não são tão competitivos quanto a China, né, quanto a Índia, que utilizam a mão de obra ainda bem mais barata do que a mão de obra americana nos seus processos produtivos, e com escala muito grande, principalmente a China. A China atende o mundo inteiro, então termina tendo uma competitividade muito elevada. Então, a minha preocupação seria mais nesse sentido, de que se a política muito protecionista permanecer, você vai ter aí indústrias não tão eficientes, né, com mão de obra cara, e que aí sim pode trazer um problema mais estrutural para a economia americana. E eu queria te ouvir também em relação à expectativa para a política monetária nos Estados Unidos. Os últimos dados de emprego vieram bem fortes e depois das últimas falas de Jerome Powell reforçando que a economia americana segue sólida, que agora a autarquia vai operar mesmo em compasso de espera para poder ver realmente como que essas tarifas vão se refletir nos dados. A gente teve, por exemplo, o Goldman Sachs passando para dezembro o corte de juros. Na sua visão, quando deve ocorrer o corte de juros lá nos Estados Unidos, Écio? Realmente, as apostas são para que você tenha cortes de juros mais para o segundo semestre. O problema todo está nessa incerteza, né? Quanto mais incerteza você tem no mercado com relação à política comercial, principalmente, hoje é a tônica da discussão, o Federal Reserve tende a ser, o Banco Central aqui também no Brasil seria, a maioria dos bancos centrais tendem a ser mais conservadores. Então, as reduções de taxas de juros para trazer mais dinamismo para a economia terminam sendo retardadas. E essa, inclusive, é uma grande crítica, né, que o próprio Trump faz ao Jerome Powell, chamando ele, né, de lento, né, no seu processo decisório, porque ele quer que essas taxas caiam numa velocidade mais rápida, porém as incertezas terminam trazendo essa dificuldade. Agora falando de Brasil, Écio, eu queria começar pelo tema fiscal. A gente teve ontem a notícia, né, uma apuração do broadcast de que o presidente Lula, o governo, estavam preparando novas medidas fiscais para melhorar a popularidade do presidente Lula. E aí, logo depois, a gente teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vindo ao público e dizendo que isso não pode nem ser chamado de pacote, que seria apenas algumas medidas pontuais, sem um grande impacto, e reforçou também o compromisso com a meta fiscal. Queria saber como você encarou essa notícia. Às vezes a gente fica olhando para a política, né, e pensa, veja, se há um boato é porque está sendo testado, né? Onde há fumaça, há fogo, né? Então, assim, com certeza há alas dentro do governo que defendem essas políticas de elevação do fiscal, de facilitação de crédito, todas medidas que trazem um risco duplo, né? Um risco, primeiramente, às contas do governo, um superávit cada vez mais difícil de ser atingido, né, por conta dessas medidas que são anunciadas, né, e também um risco inflacionário, porque tanto a expansão fiscal como a expansão do crédito levam a mais consumo, a mais uma política mais anticíclica, com um excesso, né, de movimentação da economia, onde você tem do outro lado, mesmo tendo do outro lado juros mais elevados, os juros terminam perdendo o efeito mediante a expansão fiscal e a expansão de acesso a crédito, né, com o aumento de endividamento, né, das famílias. A gente tem aí, na semana que vem, divulgação de PIB do primeiro trimestre. Essa semana, os dados do setor de serviços e do varejo vieram surpreendentes, né, no campo positivo, varejo com um crescimento bastante relevante,
Então, o PIB do primeiro trimestre deve sair bastante positivo, o que, por um lado, é bom, mas, por outro, traz preocupações, porque você vê que é ainda um fruto dessas duas medidas, né, de expansão fiscal e expansão de crédito, porque as taxas de juros estão muito elevadas, então o setor produtivo talvez não esteja respondendo com novos investimentos para esse excesso de demanda. Então, isso lá na frente pode trazer uma inversão que vai fazer com que gere mais inflação, né, com um crescimento mais baixo da economia. Yes, agora falando um pouco de política monetária aqui no Brasil. Ao longo do Tais TC News essa semana, a gente discutiu muito, né, teve a ata do Copom, se realmente tinha chego ao fim, né, o ciclo de alta da Selic, se o Banco Central tinha indicado isso, ou se tem espaço ainda para uma alta residual da Selic de 25 pontos base, levando a taxa de juros aos 15% ao ano. Na sua visão, essa notícia em relação a novas medidas do presidente Lula corroboram com isso ou isso já estava também mais ou menos ali no radar do Banco Central? Não, são novos anúncios, né, que eu acompanho muito de perto o que está acontecendo em termos dessas políticas e, por exemplo, reajuste de Bolsa Família, que foi algo que foi ventilado também essa semana, eu ainda não tinha escutado isso, né, nas leituras que eu faço, né, dos anúncios e do acompanhamento da política fiscal aqui no país. Então, certamente traz aí mais preocupações para o Comitê de Política Monetária. Você teve semana passada o IPCA de abril, que trouxe, né, mais um patamar de elevação da inflação para um acumulado de 12 meses ainda mais elevado do que estava antes, mesmo com alguns indicadores que talvez a pressão inflacionária não seja tão alta, mas ainda há uma forte pressão. E se você não tem do outro lado da política fiscal do governo uma colaboração, você termina mantendo essa trajetória de elevação para cumprir com uma Selic, né, nesse patamar dos 15%. Então, eu sou um dos que acredita que ainda deve acontecer essa nova elevação para os 15%, e a partir daí o Copom vai esperar, né, vai aguardar um pouco mais o efeito dessas políticas para ver se chega no ano que vem um processo, né, um início de processo de redução de taxas de juros. Então, essa é a minha visão para a política monetária para os próximos meses aqui no país. E aí, Écio, eu queria te perguntar, né, um pouco sobre esse movimento do dólar. Ontem, quando a gente teve essa notícia, a gente até viu a moeda americana dando uma acelerada na alta, mas hoje o dólar já cai, né? Então, o que explica esse movimento da moeda americana e também se isso já pode ser considerado uma boa notícia para o Banco Central? Sim, o câmbio ajudando aqui, você tem menos pressão inflacionária, né? Então, isso é um fator que pode ajudar nesse cenário que a gente estava discutindo. O dólar vem caindo recentemente por conta de um cenário internacional mais favorável, né, com o recuo das tarifas anunciadas, né, pelo Trump em relação à China, o que deve trazer mais dinamismo econômico internacional, apesar de que esse recuo, na minha opinião, não ajuda tanto assim o Brasil, porque o Brasil concorre com os Estados Unidos no fornecimento de certos produtos para a China. E o Brasil também fornece determinados produtos com mais valor agregado para os Estados Unidos. Então, enquanto as duas economias, as duas principais economias mundiais, têm atrito entre si ou se tarifam mais, isso pode ajudar o Brasil num cenário, né, como um fornecedor para as duas economias. Mas, ao mesmo tempo, os preços das commodities tendem a cair, o que termina prejudicando o Brasil. Então, se há um realinhamento entre eles e o Brasil não é posto de lado, né, ou seja, não são tarifas discriminatórias, isso também, né, não está totalmente descartado. Se houver um acordo comercial forte entre os dois países, pode ser que o Brasil fique de fora, isso seria ruim para o Brasil.
Mas voltando à questão monetária, esse melhor alinhamento na política comercial ajudou, né, o câmbio no mundo todo, né, e nos países emergentes principalmente, para que essas moedas dos emergentes se valorizassem. E aqui você vê, de certa forma, até o momento, uma melhora nas condições fiscais, né? Isso vem acontecendo aí nos últimos meses. Claro, muitas despesas ainda vão acontecer ao longo desse ano. Você começa a entrar num cenário político já pensando em 2026, e aí a popularidade do presidente precisa ser trabalhada, como você mencionou. Então, esse cenário pode se reverter lá na frente, mas até o momento não há anúncios de medidas que tragam um impacto fiscal tão elevado. Então, isso tem ajudado um pouco aqui também domesticamente, né, para que a moeda não sofra fortes desvalorizações. Antes de finalizar, né, eu queria te perguntar sobre a questão da recessão nos Estados Unidos. Essa é uma coisa que ficou totalmente distante hoje nessa semana, né? Principalmente nos mercados, depois que a gente teve esses dados mais fracos de inflação, depois que a gente teve também os dados fortes do payroll, dados de emprego, isso acabou ficando um pouco para trás. E o Banco Central tinha até citado, né, no comunicado, se eu não me engano, a desaceleração no exterior como no balanço de risco, para riscos baixistas. Esse afastamento do rumor, do temor de recessão lá nos Estados Unidos impacta um pouco a decisão do Banco Central? Sim, porque se você tem uma economia ainda aquecida, a expectativa de redução de juros por lá fica postergada, como a gente já discutiu, mais para o final do ano, e aí a gente sabe que os juros aqui no Brasil, eles seguem, de certa forma, um alinhamento com a política monetária lá dos Estados Unidos, né? Há um spread que precisa ser observado, e aqui termina tendo mais dificuldades para você iniciar um processo de redução. Muito provavelmente, o processo de redução de juros aqui deve acontecer posteriormente a um início de redução de juros da economia americana, que estaria acontecendo caso você tivesse uma real desaceleração da economia americana. Mas os dados lá têm mostrado, como você bem disse, que a economia continua resiliente, continua com um crescimento bastante relevante, apesar desses trancos e barrancos que a gente viu, né, nos últimos meses, desde a posse de Trump e o anúncio de diversas medidas controversas. Écio, obrigada então pela sua participação aqui no Tais TC News. Um abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e agora sextou para mim, pelo menos. Não sei se vocês ainda vão continuar por Daqui aí. a pouco a gente também parte para o nosso final de semana. Aliás, um bom final de semana para você, Écio. Até mais. Para vocês também, um abraço.